Fala aí, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha só, gente, a gente vai ver aqui hoje um tema muito importante que é realmente importantíssimo que você saiba para a nossa matéria, para o nosso conteúdo. Esse tema provavelmente você já viu em geografia, já viu em outra disciplina, talvez até mesmo em história, mas a gente vai ver aqui voltado para o aspecto social em relação ao mundo do trabalho, que é justamente o seguinte dilema. Nós já vimos todas as transformações técnicas que ocorreram no trabalho, né? O emprego das máquinas, o impacto disso na vida do homem, né? Que ele se sente alienado, ele se sente vazio diante do próprio trabalho, né? Nós já vimos aqui o impacto ali justamente das máquinas, também no sentido na hora que se gera um desemprego na sociedade, porque a invenção de uma máquina significa a demissão em massa de funcionários que antes faziam aquela mesma tarefa que a máquina agora está fazendo, de maneira muito mais barata e prática e mais produtiva. Nós já vimos essas transformações tecnológicas no mundo do trabalho. Agora, é interessante a gente observar também que na sociedade capitalista é muito importante que também se tenha o controle sobre o tempo e a dinâmica do trabalhador. Ou seja, na mentalidade empresarial capitalista, é preciso controlar o tempo, a dinâmica de trabalho, a rotina, o modo de emprego da força, da criatividade do trabalhador. E é muito interessante a gente observar desta maneira, pois a realidade que a gente vê a todo instante, eu tenho certeza que você vai se identificar muito nessa aula. Por quê? Não é apenas a existência de máquinas ou de uma opressão econômica, né, como a gente já viu ali nos conceitos de Marx, mas também a necessidade de controlar o trabalho ali da pessoa, de controlar o tempo, como otimizar a produção. Numa fábrica, como por exemplo você vê ali, talvez seja de ketchup, né? Parece ali na imagem, você imagina que existam máquinas e pessoas, mas como que essas pessoas vão trabalhar operando essas máquinas? Como que vai haver justamente o empacotamento desse produto? Como que vai haver o transporte? São coisas que além da própria máquina é importantíssimo para justamente o controle do trabalho. Como vai ser a rotina desses trabalhadores? Qual é a hora do lanche? Qual é a hora do almoço? Qual é a hora de entrar no trabalho? Qual é a hora de sair? Ou seja, toda aquela dinâmica que qualquer trabalhador conhece. E é interessante que, às vezes, pode até parecer que o trabalho seja livre, né? Ah, entra ali e faz alguma coisa. Mas você sabe muito bem que entra ali e faz alguma coisa não seria muito produtivo, porque cada um faria conforme seria o melhor para ele. Então, é interessante a gente observar que no mundo do trabalho existe uma hierarquia de posições e uma racionalidade de controle do trabalho do trabalhador. O tempo à disposição, essas coisas que eu acabei de dizer. Então, a gente vai conversar um pouco aqui na aula de hoje, começar a ver e terminar na próxima, os tipos, né? Aí resumidos, vamos dizer assim, os principais tipos de organização dos trabalhos na sociedade capitalista. E tenho certeza que muitas vezes nós podemos aqui identificar com muitas coisas que a gente vê em lojas, em fábricas, em regimes de trabalho que a gente vê no nosso dia a dia, né? E a gente vai ver que essas rotinas de trabalho que a gente acompanha tem um nome, tem um cara que inventou, né? Não é uma coisa ao acaso. Existe uma filosofia, existe uma ciência, né? Então, para quem vai fazer o curso, por exemplo, de engenharia de produção, justamente vai
vislumbrar melhor isso aqui que eu estou dizendo, né? Porque é importantíssimo saber que na hora de se produzir as coisas, deve haver justamente uma organização daquela produção. Não é só chegar ali com uma ferramenta e começar a fazer as coisas, né? Tem que haver uma organização para otimizar a produção. E o trabalhador nada mais é do que uma pessoa que obedece a essas regras para poder aplicar no trabalho. Então, nós vimos que, se por um lado nós temos o avanço tecnológico no mundo do trabalho, né, com a invenção das máquinas, o emprego da maquinofatura, ela aumentou drasticamente a produtividade na sociedade capitalista, porque as máquinas não descansam, as máquinas são automáticas, as máquinas não fazem greve, elas não dormem, não pedem folga, não fazem greve. Ou seja, a máquina ela serve de fato para aumentar a produtividade. Mas, ao mesmo tempo em que surgem essas primeiras indústrias, como a gente já conversou aqui, lá na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos, até mesmo no Japão, também houve a necessidade de haver, houve a necessidade justamente de ter uma organização do trabalho dos homens, ou seja, não apenas das máquinas. Você pode inventar tecnologias para otimizar a produção, mas, ao mesmo tempo, você tem que treinar o trabalhador, ao mesmo tempo, você tem que disciplinar o trabalhador, ao mesmo tempo, você tem que controlar o tempo de trabalho para, no final das contas, você ter um aumento de produtividade. Então, nós entendemos que no mundo do trabalho, a tecnologia é importantíssima, mas, por outro lado, é tão importante quanto a organização do trabalho, o modo como se faz uma determinada coisa, o modo como se produz os produtos manufaturados, industriais, um modo de organização do trabalho em que há uma lógica. Que lógica é essa? Aumentar a produção, diminuir os custos. Ou seja, é o sonho de qualquer empresário, né? Vender mais e ter menos custos. Então, para haver essa lógica, a concretização desse objetivo de, de vender mais e pagar menos, né? De arrecadar mais dinheiro com venda dos seus produtos e justamente, ao mesmo tempo, também pagar menos pela organização do trabalho, é o sonho de qualquer empresário. E aí a gente vai ver aqui a história de alguns engenheiros que mudaram essa realidade do mundo do trabalho. Pois bem, ou seja, desde o início da industrialização, como eu acabei de dizer, há a necessidade de aumentar a produtividade. Aumentar a produtividade significa basicamente essas três coisas aí que estão em negrito. Otimizar a produção, controlar o trabalho e aumentar o lucro. Ou seja, os empresários numa fábrica com máquinas, com tecnologias e homens precisa ser organizada de tal forma que justamente aumente a produtividade daquela empresa. Ok? Então é nesse ponto que é muito interessante da gente perceber que justamente existiram aí alguns engenheiros e, sobretudo, a gente vai ver aqui na aula de hoje 2 engenheiros que contribuíram para o tipo de organização desse trabalho em que vai se aumentar a produtividade e vai gerar mais lucro. O primeiro é justamente um engenheiro chamado Frederick Taylor. Então ele viveu ali do meados do século XIX até o início do século XX, ou seja, no auge da expansão da industrialização, né? Como a gente já viu, no auge da segunda revolução industrial, né? E esse cara, ele tinha uma grande preocupação no trabalho. Então eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque o assunto vai ficando mais específico a partir de agora.
O Frederick Taylor, para aumentar a produtividade das empresas e das fábricas, sobretudo, ele vai identificar, na teoria, que é preciso eliminar o chamado tempo morto. O que seria esse tempo morto? Vamos supor que o cara esteja numa fábrica de tecido, dando aqui um exemplo hipotético, tá? Dentro dessa fábrica, o trabalhador, né, ele vai buscar o tecido, ele pega a tesoura, ele corta aquilo, e aí depois ele vai dobrar, e aí ele vai colocar dentro de uma caixa aquele tecido. Então você acompanha aí quantas etapas eu falei. Em todas essas etapas, existe um tempo entre uma realização de uma tarefa e outra, que é um tempo não produtivo. Por quê? O trabalhador está ali executando aquela tarefa e ele está não produzindo, mas ele está se locomovendo, ele está justamente buscando alguma ferramenta, ele está fazendo alguma tarefa que você está pagando salário para ele, mas ele não está produzindo diretamente aqui. Então, ou seja, tomando esse exemplo novamente, né? O cara, ele pega o tecido, então ele sai do seu lugar e vai até o tecido. Então, ele demora 5 segundos. Quando ele chega no tecido, ele pega a tesoura e corta. Demora 20 segundos, né? E aí, ele vai até uma mesa e dobra, mais 15 segundos. E depois de ter dobrado, ele vai até uma caixa e coloca aquele tecido dobrado naquela caixa. Mais 10 segundos. Então, ou seja, numa simples tarefa, ali existe quase 1 minuto de trabalho de tempo morto. Ou seja, o cara, ele está saindo do local, ele está se locomovendo, ele está procurando uma ferramenta, ele vai para cima e vai para baixo, bota na caixa. Esse tempo é um tempo que o patrão está pagando para ele e ele não está produzindo diretamente. Então, qual era a ideia do Taylor? O Taylor, ele queria organizar um trabalho, uma dinâmica de trabalho, uma fábrica, em que houvesse funcionários que fossem específicos naquela tarefa. Então, ou seja, ao invés do trabalhador justamente sair do seu local, pegar o tecido, sair do local, colocar numa mesa e dobrar, etc., ele queria que esses objetos viessem até eles e que esses objetos eles fossem justamente trabalhados especificamente. Então, ou seja, ao invés do trabalhador cortar o tecido, dobrar o tecido e colocar na caixa, vai ter um que vai cortar, vai ter outro que vai dobrar e vai ter outro que vai colocar na caixa. Aí você vai se perguntar assim, nossa, professor, mas parece que ele está contratando mais pessoas. Sim, só que ao contratar mais pessoas, eles vão estar fazendo muito mais coisas num trabalho, como a gente chama, entre aspas, de equipe, do que um cara sozinho fazendo a mesma coisa. Então, ou seja, por um lado, ele pode até economizar, você pensar que está pagando apenas um salário, só que, diante de toda a dificuldade que ele tem, a produtividade é baixa. Então, dentro da lógica de Frederick Taylor, ele vai acreditar que precisa haver uma organização na loja, uma organização na fábrica, uma organização numa indústria em que evite-se gastar-se o tempo morto. Ou seja, que o trabalhador a todo instante, a todo momento, faça algo produtivo. Então é nesse sentido que o Taylor ele vai desenvolver também a necessidade que no trabalho exista uma divisão de 2 tipos de trabalhadores: o trabalhador manual e o trabalhador intelectual. O que quer dizer isso? Um operário, ele é pago para apertar parafusos.
E o fiscal dele é pago para organizar os trabalhadores. Então, nas fábricas, segundo Frederick Taylor, precisa haver essa divisão. Por quê? O trabalhador que está ali apertando o parafuso, ele não precisa dar opinião, ele não precisa achar o que é melhor, ele não precisa dizer o que tem que ser feito. Quem vai dizer isso é o seu superior, ou seja, o seu supervisor, o seu gerente, o seu fiscal, etc. Né? Então, para Taylor, para se aumentar a produtividade, uma fábrica precisa evitar o chamado tempo morto, que é o tempo não pago, ou melhor, que é o tempo que não está produzindo e está sendo pago, e por outro, precisa haver uma drástica divisão de trabalho, em que 100 pessoas façam trabalhos manuais, não se perguntem o porquê, não questionem, não deem opinião, e um controla esses 100, que ele é que vai coordenar o trabalho, ou seja, um trabalho intelectual. Essas ideias vão formar o que a gente chama de Taylorismo, né? Que é essa organização de trabalho em que visa a organização de trabalho em que o trabalhador não tenha tempo morto e que haja uma nítida divisão entre trabalho intelectual e manual. Agora, eu quero que fique claro para vocês porque essa ideia do Taylor, ele vai ser o primeiro a desenvolver esse tipo de organização eficiente no trabalho capitalista, só que ele vai ficar no âmbito da teoria. Ele vai ser um cara que vai defender essa ideia, mas ele não tem uma fábrica, vamos dizer assim, que coloque isso em prática. E aí, um empresário norte-americano, Henry Ford, que viveu quase o mesmo tempo dele, né, viveu um pouquinho mais, que vai formar o famoso Fordismo, que vem da empresa Ford, produtora de carros. Então, o Henry Ford, ele é conhecido por ser um empresário que vai adotar na prática a teoria taylorista. E ao adotar essa prática taylorista, ele vai justamente aprimorá-la. E que é muito importante você entender essa complexidade do chamado Fordismo. Prestem bem atenção. Lembra quando eu falei para vocês que existe o trabalho morto, o tempo que o trabalhador sai de um lugar para o outro para realizar o trabalho? É justamente essa a grande preocupação do Henry Ford. Por quê? Para ele, não deve haver esse tempo que o trabalhador se locomove. Pelo contrário, para ele, dentro de uma fábrica, precisa o trabalhador estar ali parado e as coisas virem em direção a ele, em que cada uma pessoa fará uma determinada tarefa, muito pequena da total. Então você vê nessa época a imagem, né, do filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, em que ele fica ali o dia inteiro apertando parafusos ali naquela esteira de produção, que é justamente chamado de linha de montagem. Então, o que é a linha de montagem? A linha de montagem é uma esteira que passa e que o trabalhador fica repetindo aquele mesmo trabalho a todo instante. Ok? Então, justamente, esse sentido é muito interessante na organização de trabalho do chamado Fordismo, porque isso vai aumentar muito a produtividade. Porque ao invés de um trabalhador acumular várias tarefas e ele demorar para entregar aquele trabalho, o Henry Ford ele vai dividir cada trabalho numa linha de montagem em que cada um trabalhador tem um mínimo de contribuição em cima daquele total ali do trabalho, daquele produto. Então, é interessante a gente pensar que esse esquema de trabalho é um esquema
em que há uma linha de montagem. É um conceito interessante, porque a linha de montagem é uma faixa onde cada um vai montando aquele produto até chegar no final, ok? E isso, de fato, ele é muito produtivo. E isso, de fato, aumenta drasticamente muito a produção da empresa Ford. E o clássico modelo, né, desse modo aí de trabalho fordista é na produção desse primeiro carro aí, que é o Ford T, esse carro preto, maneirinho aí que você vê na imagem, né, em cima. É interessante que esse carro chamado Ford T, ele foi um dos carros primeiros aí revolucionários da indústria. Por quê? Era um carro bom, bonito, eficiente e principalmente barato. Por quê? Quando se aumenta a produtividade numa fábrica, o preço do produto final ele tende a ser mais baixo. Então, antes, quando o cara fazia um carro, demorava muito tempo para fazer um carro. E como demorava muito tempo, isso encarecia o produto porque ele tem muito trabalho, ok? Agora, com um carro numa linha de montagem onde milhões de funcionários fazem pequenas coisas, eles conseguiam construir um carro do zero até o final em aproximadamente 8 horas. Muito rápido, né? Então, o nível de produção de carros da Ford, chamado Ford T, justamente vai ser um nível de trabalho é, é, um, com muitos funcionários empregados fazendo aquela mesma tarefa e o produto ele vai ter uma, como a gente chama, produção massificada. Ou seja, é uma produção feita aos milhões. Não é uma produção feita para você. É uma produção feita aos milhões. Então é interessante que todo modo de trabalho fordista, ele vai ter também essa característica, qual? O produto final, ele não é um produto personalizado para você. É um produto que é igual para todo mundo, né? É um produto padrão, vamos dizer assim. É um produto massificado em série, ou seja, um produto repetido, igualzinho, né? Então, é interessante a gente pensar essas duas características. De um lado, a linha de montagem, em que há um emprego de vários trabalhadores fazendo uma pequena parte do trabalho, e por outro lado, no final desse produto, esse produto, justamente, ele é muito parecido com o próximo, com o próximo, com o próximo, e que vão ser bem semelhantes entre si. Mas isso foi uma grande revolução porque isso massificou o carro nos Estados Unidos, era mais fácil as pessoas conseguirem ter um carro, era mais barato, ok? E ao mesmo tempo deu um grande impulso na industrialização dos Estados Unidos, ok? Então é interessante a gente pensar justamente nesse trabalho fordista, nessa organização, a partir da linha de montagem, sobretudo com o trabalho aqui que eu vou passar para vocês, que é justamente esse. Quando você olha o McDonald's, como que é o esquema de trabalho deles? O esquema de trabalho do McDonald's, ele é um esquema fordista. Por quê? Você tem ali, naquela loja, né, de hambúrguer, justamente uma divisão extrema de trabalho com uma linha de montagem, em que um esquenta o pão na chapa, outro frita o hambúrguer, outro coloca o hambúrguer dentro do pão, o outro coloca o molho, enquanto tem outro que coloca, vai fritando a batata, enquanto tem outro que está ali no caixa, um que busca o suco. Ou seja, você vê que existe um trabalho ali com muitas pessoas, prestem bem atenção, fazendo aquele produto. Ao mesmo tempo em que
O produto final desse hambúrguer, né? Pegamos aí o Big Mac. O Big Mac, ele é igual aqui no Rio de Janeiro, igual no Brasil, igual na Argentina, igual nos Estados Unidos, ou seja, é um produto que você consegue repetir, reproduzir graças a esse esquema micro de trabalho. Por quê? Ali não tem como um trabalhador fazer um hambúrguer mais gostoso. Por quê? Existe um padrão a ser repetido, um trabalho manual a ser feito, um trabalho prático dividido numa linha de montagem. Então, o que eu quero que vocês façam no trabalho é associar o McDonald's ao Fordismo. Ok, gente? Valeu. Tchau, tchau.